Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Joana e sou uma das fundadoras da Blow Code. Hoje nós estamos aqui para começar uma série de 10 lições sobre o livro Infodere-se. Mas que livro é esse, Joana? Esse livro ele é do Caio Carneiro. Para quem não sabe, ele é a continuidade do livro Seja Foda. E é um dos meus mentores, é um dos caras que eu mais admiro aí sobre empreendedorismo, sobre vendas, sobre lições de vida. Ele é um cara maneiro. Se vocês não acompanham ele, vocês acompanhem, porque é um cara que vale muito a pena. E hoje a gente vai tratar do primeiro capítulo do livro e daqui a 10 dias, aí cada capítulo a gente vai tratar num dia diferente. Alguns dias vão ser postagens, outros dias vão ser vídeos, outros dias vão ser stories, mas vocês vão estar acompanhando aí essas 10 lições desse livro, esse resumo. E no final de tudo, desses 10 dias, a gente vai fazer o sorteio do livro. As regrinhas do sorteio eu vou colocar no stories. E a gente vai fazer aí uma postagem para quem que vai participar, porque o ausente, né, aquele que só veio aí por último, aquele que quer sentar na janelinha, ele com certeza não vai poder concorrer, porque tem que estar aí acompanhando a gente nesses 10 dias para que a gente consiga dar um presente realmente para quem está acompanhando e para quem está se esforçando e para quem vai se empoderar aqui junto com a gente. E aí, vamos lá. O que significa, no final das contas, empoderar? E aí o Caio coloca aqui o que significa. É um ato de empoderar-se com foco, promover a capacidade de ir em frente com senso de direção, elevar a sua determinação tendo clareza na execução, otimismo produtivo, positivismo concentrado para a obtenção de transformações. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você já decidiu que você não quer mais viver junto com a manada, você não quer mais fazer papel de vítima e você não quer mais só fazer aquilo que você precisa fazer todos os dias. Significa que você quer sonhar, que você quer realizar e que você tem foco nisso. Isso quer dizer que você é empoderar. Empoderar é algo mágico, é algo que está além daquilo que a gente é acostumado a fazer. É algo que você dá o seu melhor nas condições que você tem para fazer tudo que você pode para conseguir os seus sonhos. E, obviamente, se empoderar não depende só de mim, não depende da pessoa que mora com você, não depende do coleguinha do trabalho, depende só de você. Essa decisão é sua. A gente vai estar aqui durante 10 dias te deixando lições importantes que o Caio já provou, que eu já provei, que várias pessoas do mundo já provaram, que ela funciona, mas você precisa colocar na sua cabecinha e colocar isso pra valer. Tá ok? Tá fechado? E para se empoderar, ele usa uma fórmula que ele chama de 3 Cs. E o que significa esses 3 Cs? Começar, continuar e concluir. E eu vou usar essa fórmula junto com vocês. Nós vamos começar esse treinamento, nós vamos continuar esse treinamento e nós vamos concluir. Por quê? Porque pouquíssimas pessoas começam alguma coisa, outras raras continuam e ainda mais raras são as que concluem. Então, para se empoderar de verdade, para que isso aqui tenha valido a pena para você e para mim, a gente vai estar nessas 10 lições todos juntos, ok? Vamos lá? E aí, a primeira lição do livro que ele traz é assumir a liderança. E um primeiro conceito que eu quero desmistificar aqui com vocês é então eu não vou ver porque eu não sou líder de nada. A gente tem que tirar aí o conceito de que existem 3 classes no mundo. O pessoal que é empresário ou que é proprietário da sua empresa, o pessoal que é líder ou que tem um cargo ascendente um pouco maior e o pessoal da base. Isso não existe. Liderança aqui a gente quer dizer que você tanto pode liderar alguém como uma equipe, ou você pode ser líder da sua família ou líder do seu grupo de amigos, é qualquer liderança. Aqui o importante é que você tenha esses princípios levados para a sua vida, independente se você é líder ou não de alguma equipe, ok? E aí o Caio começa como primeira lição e como principal lição desse primeiro capítulo que o exemplo, ele não é a melhor forma de ensinar. Ele é a única. E aí ele traz aí um primeiro princípio, que é ser um líder atuante. O que significa ser um líder atuante? Significa que é alguém que pratica aquilo que prega, que a sua boca não é maior do que o seu braço, ou seja, aquilo que você fala condiz com aquilo que você faz. Por isso que o exemplo, obviamente, é a única forma de ensinar, porque não adianta você falar alguma coisa e você fazer outra coisa. Não é aquele negócio de faz o que eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? A gente precisa realmente dizer aquilo e fazer aquilo. A gente precisa ser exemplo, porque exemplo é a única forma que a gente tem de ensinar alguém e de ser motivo de admiração de alguém. E a segunda lição que ele traz pra gente é saber dar feedback. Feedback não é aquele negócio de você sentar na frente de qualquer pessoa e debulhar tudo de ruim que ele tem. Feedback é corrigir sem ofender, orientar sem humilhar. Ou seja, você procurar a pessoa, sentar com ela, conversar com ela e aí fazê-la entender aquilo que você quer que ela melhore e não simplesmente debulhar todos os defeitos que ela tem.
E outra coisa que ele deixa muito claro é que a gente precisa reconhecer no público e corrigir no privado. O erro clássico que todas as pessoas, né, normalmente que a gente vê aí, principalmente em empresas que acontece, é que normalmente ela reconhece no privado, chama a pessoa na sala para dar o parabéns, mas na hora de corrigir alguma coisa que a pessoa fez de errado, ela faz na sala, na frente de todos os colegas de trabalho, e aí a pessoa começa a se sentir constrangida, humilhada, e aí no final a gente acaba perdendo a pessoa porque a gente fez a coisa avessa, né? Ah, Joana, isso é neurociência? Não, isso é humano, né? Todo mundo é assim. Então a gente precisa reconhecer a pessoa no público, por quê? Porque ela vai entender que ela tem mais sentido para a empresa e a gente precisa, quando for corrigir ela no privado, chama ela na sala e dá o feedback aquele que a gente já conversou. E o próximo princípio é ser um ouvinte assíduo. Isso na empresa que você trabalha, isso com seus familiares, isso com seu colega, isso com alguém que te liga. É importante que você seja um ouvinte assíduo. E é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que a gente precisa ouvir muito mais do que falar. E aí, normalmente, quando a gente está num grupo de amigos ou quando a gente está numa reunião, nós temos a tendência a dar nossa opinião primeiro. Mas, na verdade, o que seria certo da gente fazer, o que seria um bom líder ou o que seria uma boa pessoa, é nós ouvirmos a opinião dos outros e aí formarmos a nossa, com base na opinião daquilo que eles estão falando. Ah, mas aí quer dizer que eu sou uma pessoa que muda de opinião de acordo com a opinião dos outros. Não, isso só quer dizer que você está ouvindo a opinião dos outros, levando em consideração e aí formando a sua opinião, ok? E outros 2 princípios que ele deixa pra gente, e aí eu vou falar dos 2 aqui em conjunto, é saber tomar decisões e assumir as suas responsabilidades. Todo líder, ou na verdade todas as pessoas, elas precisam saber tomar as suas decisões e não colocar as decisões sobre outra pessoa. Normalmente quando alguma coisa dá errado, a gente já procura saber quem é o culpado. Alguma coisa dá errado, peraí, deixa eu procurar um culpado, porque com certeza não foi eu. Na verdade, gente, o que ele quer dizer é assuma a sua responsabilidade. Deu errado? Eu assumo o que eu fiz de errado, eu corrijo, eu melhoro. A gente não pode mais ficar colocando a culpa no coleguinha, né? Como aquele negócio, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Não é bem assim. Assuma a sua responsabilidade. Se deu alguma coisa errada, ok, peça desculpas, porque é muito mais valioso alguém que errou e conseguiu pedir desculpas e conseguiu entender o seu erro do que aquela pessoa que errou, colocou a culpa no outro e nem se deu conta daquilo que está fazendo. Porque a pessoa não está aprendendo, porque a pessoa está fazendo errado. E quando a gente aprende com o erro, a gente tende a não cometê-lo novamente. Assuma a sua responsabilidade. Errou, conserte e tome consciência disso. E outro princípio valioso que ele deixa pra gente é saber pedir ajuda. Porque todo ser humano, eu, você, qualquer outra pessoa, a gente tem tendência a não pedir ajuda para outras pessoas, a não ser quando seja o caso de extrema necessidade, porque a gente acha que tudo a gente vai resolver sozinho. Mas tenha pessoas que você confia do seu lado, tenha ali o seu esquadrão, que é quem vai ajudar você a resolver os seus problemas. E não pense que você vai estar assinando um atestado de burrice ou de qualquer outra coisa porque você está pedindo ajuda para outras pessoas. Você só está reconhecendo que aquilo ali você não sabe. E se outra pessoa sabe, ela pode te agregar. Normalmente, 2 pessoas pensam melhor do que uma. Você tem o seu esquadrão? Você consegue contar com aquelas pessoas? Pense nisso. É necessário. Não só na sua vida pessoal, como também na sua empresa. A gente precisa contar com todo mundo, porque pessoas precisam de pessoas. E as 2 últimas lições que nós temos é não renegar aquilo que a gente desconhece e aprender com todos que nos cercam. Vem muito de acordo com aquilo que a gente falou agora há pouco. Então a gente não pode achar que tudo a gente já sabe, que tudo a gente conhece, que a gente não tem mais nada para saber. Muito pelo contrário, a gente está sempre buscando evoluir e a gente tem sempre buscar que melhorar. Todos os dias são coisas novas, todos os dias a internet está aí bombando de novidades e a gente não pode parar de aprender. Evolução é isso, é crescimento, é inovação, é buscar aprender sempre muito mais. A gente não pode parar no tempo. E não pode achar também que o colega do lado, ou a pessoa que está na sua família, ou qualquer outra pessoa não tem nada para agregar com vocês. Muito pelo contrário, todo mundo sabe de alguma coisa que você não sabe. E todo mundo é melhor do que você em alguma coisa. Você é melhor do que eu em alguma coisa, eu sou melhor do que você em alguma coisa, e junto a gente troca, a gente conecta e a gente consegue crescer e evoluir. E é isso, essa é a nossa primeira lição, foi sobre exemplo, não é a melhor forma de ensinar, ela é a única, e aí a gente colocou um monte de pontos aí. Acompanhe a gente, vamos aos 3 Cs do começar, do continuar e do concluir, e eu espero vocês até a próxima.